Vamos lá, pessoal. Boa tarde para todos, tá? Eu vou passar um material rápido aqui para contextualizá-lo do que a gente vai falar um pouco hoje, né? E primeiro eu vou apresentar quem vai participar desse painel aqui, tá? Meu nome é Mauro Scatena Radomini, sou diretor executivo da CIT, já com uns 12 anos de CIT pagos em 2 parcelas, tá? Trabalho muito focado no segmento de educação e estou nessa jornada aí de transformação digital da Ânima desde o começo, né? Lá começamos em 2018. Aqui comigo está o Cristóvão, o brasileiro, perdão, brasileiro. Se apresenta aí, brasileiro, tá mute. Tá. Tô com o Roberto Brasileiro, que é gerente sênior da CIT, focado, cuida do contrato da Ânima, né? E tô aqui com o Cristóvão. Se apresenta aí, Cristóvão, por favor. Vamos lá, boa tarde, pessoal. Todo mundo bem? Espero que sim. Primeiro, uma honra participar desse painel com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, aceitei, ao Mauro, ao brasileiro, e espero que a gente possa compartilhar aqui uma tarde, né, momentos agradáveis. Eu sou Cristóvão, sou responsável pela área comercial da Ânima nacionalmente, e estou aqui para contribuir com vocês com o que eu puder sobre esse tema tão interessante e importante que nós escolhemos para hoje. Legal. Pessoal, aqui é um bate-papo, né? Agora a gente vai falar um pouco, momento contexto, né? Quem é a Ânima, né? Ela é uma empresa do segmento de educação, a 8ª maior do ensino superior do Brasil, né? Com mais de 150 mil alunos, né? 17 anos de mercado, 8 marcas, né? A Ânima segue uma estratégia de manter as marcas, né? Fortalecer essas marcas de forma regional, tá? Na Ânima, a gente usa uma abordagem que se chama árvore de oportunidade, tá? Ela é muito usada na gestão de produtos digitais, basicamente, em linhas gerais. Você começa definindo um objetivo de negócio, onde você quer chegar, o que você quer alcançar, né? Em inglês, o seu outcome. E aí, com um time, com toda a squad, né, todo o time, a área de negócio envolvida, todos envolvidos, a gente usando dinâmicas de design thinking, né, de cocriação, a gente identifica oportunidades. Para essas oportunidades, a gente identifica possíveis soluções e para essas soluções a gente faz hipóteses, test cards, né, validação de hipóteses. E a gente sempre começa pela hipótese da solução e da oportunidade que tem o maior potencial de impacto naquele objetivo de negócio que a gente traçou lá atrás, né? Isso é criado de forma coletiva, tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? Isso é criado de forma coletiva. E aqui, uma dos times, né, a gente chama de squad, envolvidas na jornada, né, de vendas, ela definiu o seu objetivo de negócio, que era ser uma squad data-driven, né, drivada por dados, extremamente ágil e que possibilite a Ânima ter soluções automatizadas para gestões das suas condições comerciais. Traduzindo, decisão tomada em cima de dados, nada de feeling, né, percepção, dados, e uma agilidade muito grande na implementação de condições comerciais. Com esse trabalho, lembra da árvore de oportunidade, né? Esse time, né, multidisciplinar, ele atingiu resultados extremamente emblemáticos. Teve uma redução de 99% no lead time de campanhas, de lançamento de campanhas comerciais. Pessoal, um disclaimer aqui, uma observação: o lead time é do tempo que você tem a ideia de uma campanha comercial até ela estar na mão do seu prospect, né, do seu potencial aluno ali, né?
99% é uma redução muito, muito significativa. Era um processo X e virou 99% mais rápido. Nesse momento de incerteza, né, de extrema incerteza que a gente está vivendo, um dos principais, aí vocês lembram da missão, né, do objetivo de negócio, agilidade e controle, né, principalmente agilidade, né, controle é basicamente derivado do tomar decisões em cima de dados, né, sair de uma área de percepção e feeling, né. Então foi muito importante o ganho de agilidade e controle na área comercial, principalmente pelo cenário de incertezas, né, que a gente passou e está passando ainda, né. Outros números, né, 81% das campanhas comerciais foram feitas nesse produto, então, basicamente, resumidamente, 81% das campanhas a gente teve muita agilidade, muito controle, a gente conseguiu pilotar essas campanhas no mínimo detalhe, tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso. E aqui um indicador que, na verdade, drive a todos, o nosso aluno ele está no centro de todas as discussões da Ânima, né, em todos os níveis, inclusive nesse, né, da área comercial de vendas. E a gente está muito feliz com esse número de ter 84% de satisfação dos alunos que passaram por algum processo de bolsas e descontos comerciais ou condições comerciais, tá? Esse é o contexto, pessoal. Isso aqui é só para dar um contexto para o nosso papo. Agora a gente vai bater um papo muito tranquilo com o Cristóvão e com o Roberto Brasileiro sobre como que foi essa jornada, tá? Eu vou tirar o compartilhamento nesse momento. E eu vou começar aqui o bate-bola com o Cristóvão aqui. Cristóvão, essa jornada de... Como foi essa jornada de transformação na área comercial da Ânima, né? Conta um pouco para nós aí. E como foi o impacto dela, né? O impacto dela. Legal, Mauro, demais. Eu acho que vou começar com um clichê aqui, né? Clichê falar que o mundo mudou radicalmente, né? Esse ano nem se fala, mas se nós analisarmos nos últimos anos, isso já vinha acontecendo, já vinha dando sinais dessa mudança. Eu costumo dizer que esse ano houve uma aceleração apenas dessas mudanças, né? Mas as mudanças já vinham acontecendo desde o início desse novo século, né? E a educação não foi diferente. Os processos que nós chamamos, os processos comerciais da educação, nós chamamos de captação de alunos, mudaram drasticamente. Eu tenho 12 anos que eu estou no mercado de educação e esses processos mudaram drasticamente nesses últimos 12 anos, né? A forma mais tradicional que provavelmente todos aqui que estão na sala viveram como quando entraram em suas universidades, né? Já não são mais as mesmas, né? E natural, né? Eu estou há 4 anos na Ânima e quando cheguei para estruturar essa área comercial, é natural que os sistemas não estivessem preparados para essas novas realidades. Nenhum sistema estava preparado, nenhuma empresa, para tudo isso que a gente tem vivido, né? Então, nós tínhamos sistemas engessados, né, totalmente inflexíveis. Então, quando nós abordamos aqui o tema da nossa squad aqui, nós queríamos implementar campanhas, estratégias comerciais, e a limitação, que a resposta era sempre a mesma. A resposta era: o sistema não permite, né? Essa é a pergunta, essa é a resposta que a gente mais ouvia, né? Quando eu cheguei aqui na Ânima. Então, a gente tem 1000 ideias, tentando reagir, tentando solucionar as questões que o mercado, os desafios que o mercado nos apresentava, e simplesmente a resposta era sempre a mesma: do sistema não permite. Isso gerava, claro, tudo o que a gente queria fazer. Para você ir contra um sistema, você tinha que fazer carga manual. E aí é um pouco do que você já passou no nosso preâmbulo ali, um lead time altíssimo de implementação. Então, quando você conseguia reagir a isso, a oportunidade já tinha passado, seu concorrente já tinha feito uma ação mais rápida que você, e você, né, aquela oportunidade de captação daqueles alunos acabava sendo perdida. Então, essa jornada de transformação digital da Ânima, primeiro de tudo, né, gente, nos permitiu ter essa agilidade para que a gente reagisse a essas constantes oscilações do mercado, né? Então, a gente precisa conectar o tempo todo as ações, a estratégia com a tática, né? E não adiantava, não tinha como a gente fazer isso
com esse empecilho no meio chamado inviabilidade sistêmica, né? Então, acho que a gente mapeou, como você bem mencionou, essa árvore de oportunidades, que acho que a gente pode explorar mais esse tema aqui depois, mas o que eu acredito que é super importante mencionar, o Mauro, nessa transformação nossa, é como que, uma vez mapeadas as oportunidades dentro da árvore, né, e elencados, e a gente não precisa ir longe, né? Quando a gente faz um discovery bem feito, e hoje em dia, eu não faço esse discovery olhando para anos de oportunidades, né? Eu faço esse discovery olhando para as oportunidades que eu mapeei nos últimos 6 meses ali, porque elas estão se atualizando constantemente. E aí, uma vez que eu tenho essa árvore construída, dos grandes aprendizados, e conecta totalmente com o tema do nosso painel aqui, que é relacionado à estrutura de dados, é como que nós conseguimos concatenar essas oportunidades e apresentar soluções unificadas que abrangessem mais de uma oportunidade. E isso é que trouxe a grande agilidade, que foi um grande pulo do gato, porque se nós ficássemos explorando essas oportunidades uma a uma, olha, desenvolve uma solução que atenda a essa oportunidade. Tá bom. Aí faz o discovery, faz o desenvolvimento, faz toda a implementação, né? Todos os testes, enfim, coloca para rodar aquela solução. E, enfim, vamos atacar a outra oportunidade. Isso ia ser longe de ter a agilidade que nós precisamos para esse contexto que eu passei aqui, que todos nós estamos vivendo nas nossas empresas. Então, o que nós identificamos era a necessidade de concatenar essas oportunidades e trazer soluções unificadas, que com a visão mais ampla, né, subir um pouquinho o nível dessa visão e trazer soluções que abrangessem mais de uma oportunidade, isso através de uma estrutura de dados bem inteligente que nós criamos, né? Então, o mesmo produto digital que foi criado, ele abarca uma série de possibilidades e dá muita flexibilidade. Soluções pensadas e até aquelas não pensadas. Eu acho que é um outro grande desafio. E é um grande desafio até do nosso parceiro tecnológico, né? No caso, que o CIT cumpra isso conosco. Que é, muitas vezes, nós, demandantes do negócio, vemos como uma demanda e a gente precisa de um parceiro que nos abra os horizontes, como a CIT sempre faz, para dizer, olha, eu acho que você está olhando a folha. Vamos ampliar um pouquinho para a árvore, quem sabe para a floresta, porque essa solução pode ser mais abrangente. Ela talvez demore um pouco mais a implementação, talvez, né? Mas é o que eu sempre digo, né? Vamos devagar que eu estou com pressa. Então, né? Então a gente precisa sempre, talvez, ter um pouco a implementação que vai demorar um pouquinho mais, mas ela vai ser muito mais abrangente e vai atacar uma série de oportunidades. Excelente ponto, Cristóvão. Ó, você citou umas coisas aí, eu vou já enganchar um outro ponto, né? Você já deu umas pinceladas aí. Pandemia, né? Esse cenário, você sentou lá no final de 2019, começo de 2020, fez um planejamento estratégico, uma estratégia comercial, aí vem um cenário que literalmente ele implodiu todo esse planejamento. Qual foi a relevância dessa agilidade e quais foram as primeiras ações que você tomou nesse contexto, né? Opa, mudou o jogo, né? O nível de incerteza ele foi para o nível hard, né? O máximo. Como que foi a reação e quais foram as saídas aí? O Mauro está muito conectado com a resposta anterior, né? Assim, eu fico lembrando da gente, e eu acredito que todos que estão nos vendo aqui vão identificar com o que eu falei aqui. Entre dia 1º e 10 de março, né, desse ano, o caos completo, né? Na volta do carnaval, todos nós aqui surpreendidos por essa situação que nós vivemos. E, de verdade, Mauro, a sensação inicial era assim, caramba, provavelmente nenhuma estratégia que eu usei, nada que eu fiz até então vai funcionar dentro desse novo cenário. Foi isso que eu percebi claramente, tá? Assim, era uma situação onde eu olhei e falei, caramba, parece que nem um botão que eu apertei outrora vai funcionar para esse novo momento aqui que nós vivemos. Então, assim, nível de incerteza máximo, né? E aí, assim, acho que a gente conta, né? A Anima tem essa vantagem, eu tenho essa vantagem de ter um time muito experiente. Né? E quando a gente tem um time experiente, pessoas que fazem isso há muitos anos e que já lidaram com diversos cenários, a nossa caixa de ferramentas é diversa. Né? E acho que todo mundo aqui tem uma caixa de ferramentas ampla que pode puxar. Mas, outra vez,
para isso a gente precisa ter suporte para conseguir executar isso, né? Então, assim, a gente precisou, mais do que nunca, usar, acho que, acho que foi realmente nós fomos muito afortunados de já termos nos estruturado disso em anos anteriores, porque foi a única alternativa para sobreviver esse período agora, né? Não ter começado a desenvolver nada agora. Se estivéssemos com aquela estrutura rígida que estávamos há 4 anos, sem dúvida não teria muito o que ser feito, nós iríamos patinar nesse período. Mas, uma vez que nós já tínhamos essa estrutura desenvolvida, da forma como eu disse, de maneira mais ampla, de maneira ágil, né, que nos possibilitava essa flexibilidade, aí rapidamente nós conseguimos reagir, implementar essa caixa de ferramentas toda, né, nós fizemos várias reuniões de brainstorming aqui e fomos vendo que eram execuíveis. Tudo aquilo que a gente se colocava era execuível porque o sistema conseguia reagir àquilo, às vezes com pequenas alterações, né, sem dúvida nenhuma, mas a gente conseguia executar aquilo dentro daquela estrutura que já tinha sido previamente montada por nós. Então, nós alteramos as campanhas, né, conseguimos, essa estrutura que foi montada, ela nos permite analisar os resultados em tempo real, e isso é muito importante também, porque o que nós fizemos agora nunca tinha sido feito. Então, só analisando em tempo real, para que eu pudesse, de fato, ver o que estava funcionando e o que não estava, para colocar lenha naquilo que está funcionando e tirar e mudar a rota, né? Usando um termo que nós usamos muito, né, dentro dessa nova metodologia, pivotar os caminhos daquilo que eventualmente não estivessem funcionando tão bem. Então, nós temos hoje painéis com leitura em tempo real de tudo que nós estamos executando e que nos permitem essa flexibilização. Então, hoje, o nosso sistema de vendas está muito mais digital, né? Hoje, todas as matrículas que nós fizemos, 100% das matrículas foram absolutamente digitais. Nós não tivemos alunos em nenhum momento indo ao campus, nem para fazer vestibular, nem para realizar matrícula, nem para assinar contrato, nem para negociar bolsa. Então, todos os processos de atendimento e os processos de concretização da matrícula foram digitais e vão continuar assim, né? Porque esse é um legado que a gente deixa para frente. Eu vou fazer uma observação. O Cristóvão foi muito feliz na colocação de que se a gente tivesse que fazer essa mudança agora, em 2020, a gente não ia conseguir responder a tempo, né? Ela começou antes para permitir essa agilidade. A gente não está falando só do produto de campanha, né? Programa de transformação como um todo, né? Esse é um ponto muito importante, tá? Agora, brasileiro, olhando para a Squad agora, né? Quais foram as principais mudanças de processo que foram feitas para atender esse dinamismo que o Cristóvão falou, quase agnóstico, né? Ele criou campanhas que ele nunca antes imaginou na vida dele que ele iria criar ou pensar em criar. Então, acho que é legal primeiro ver o Cristóvão trazendo essa visão, né? Que na verdade, é a materialização dessas mudanças, né? Então, não mudança, da maneira de atuação, talvez, né? Acho que a gente tem assim, 2 pontos chaves aí de atuação, né? Que é a Squad, eu acho que não só a Squad CT, mas a Squad inteira, né? Que a Squad não é só ali quem está no desenvolvimento, mas sim tem muito mais gente envolvida nisso, né? Muito mais gente de negócio e tal. Enfim, eu acho que tem 2 pontos principais, né? Um que era essa questão de tentar atender essa agilidade, né? Eu várias vezes já falei, né? Eu já vi mercados ágeis, mas dentro do comercial, do jeito que né? Vou falar assim, essa briga da captação, ela torna isso, ela dobra a agilidade, ela dobra a complexidade, ou seja, se você tem alta complexidade, você tem que ter um tempo de resposta ainda muito mais rápido. Então, para dar essa adaptabilidade, para trazer essa agilidade, eu acho que o primeiro grande mindset aí foi a questão da leitura de dados. Então, pode ser um pouquinho, pode ser um tantão, vamos falar assim, ou pode ser muito, mas ele tem que ser estruturado, tem que ser organizado, ele tem que te dar, no mínimo, clareza do seu momento atual, né? Então, eu acho que esse é um primeiro grande ponto, e o link muito grande disso com a árvore de oportunidade, né? Que o Cristóvão já citou, você também já citou. Eu acho que a árvore de oportunidade dá o norte, né? Então, ela ajuda muito, né?
os dados te mostram muito o que você tem agora, né? E o que está acontecendo nesse momento. E essa árvore de oportunidade linkada com uma visão, linkada com as oportunidades, né? Com possíveis hipóteses, soluções, ela acaba te direcionando para quais são os possíveis caminhos de tração mesmo, de dar resultado mesmo, né? E a gente usou muito aí, não só a árvore de oportunidade, que é um grande artefato, mas muito. A gente usou e abusou de design thinking, né? Em Discovery para desenhar e descobrir qual que era a visão, qual que era o objetivo, quais eram as oportunidades que tinham dentro daquela visão, quais eram os possíveis resultados que a gente teria com cada oportunidade, né? A gente derivando ainda para possíveis, quais são as hipóteses, né? Muita experimentação aí, né? O Cristóvão falou de pivotar e é muito da consequência de você estar aberto, né? Eu falo que pivotar é uma arte, é a arte do desapego, né? Porque pivotar, assim, você tem uma boa ideia, você dá meio passo, fala, essa ideia não é boa mais, né? Tem outra, não é que ela não é boa, tem outra melhor, né? Então, é uma arte do desapego aí, então os dados ajudam muito nisso. E aí a gente, muita sessão de design thinking para descobrir as hipóteses e das possíveis soluções de discovery, né? Enfim, e é o mais legal, né? Você pega essa experimentação, um experimento, alguma coisa, coloca em campo de jogo, isso te gera novas informações que vão te gerar novas oportunidades, enfim, é cíclico, né? Um puxa o outro, um puxa o outro. Eu acho que isso ajuda muito na agilidade, né? E a agilidade é uma coisa que eu gosto de frisar muito, ela é o meio, né? Então, assim, ela tem que habilitar essa adaptabilidade, ela tem que habilitar essa flexibilidade, né? Então, basicamente, assim, vamos falar assim, acho que muitos desses artefatos, a oportunidade, dados, enfim, acho que é o que a gente pode, que eu posso destacar, assim, né, da atuação do Square. Um ponto, brasileiro. Um ponto de destaque aqui, pessoal, eu comentei no começo, queria reforçar aqui, o brasileiro falou muito de dinâmica de cocriação, design thinking, né? Ponto-chave. A gente acredita que, além de ser uma abordagem muito interessante para você usar da inteligência coletiva, ela tem um fator indireto, que é o nível de engajamento dos envolvidos, né? Porque você não vem com aquele pedido, né? O Cristóvão está aí, sabe, participou, o time do Cristóvão participou, o time técnico de negócio. Então, todo mundo está na mesma página, todo mundo tem uma clareza do objetivo, quais são as hipóteses, e aí os dados são aquele crivo, né? Aquela oportunidade ali, a que tem maior potencial de atingir o nosso objetivo. E quando você faz isso de forma coletiva, o nível de engajamento que você ganha desse grupo de trabalho, ele vai para um outro patamar. Eu acho que o engajamento é matador, só que eu acho que quando a gente tem todo mundo no barco, construindo o barco, vamos falar assim, né? A gente aumenta o senso de responsabilidade daquilo. Eu acho que, não pelo ponto de cobrança, mas naturalmente eu me engajo mais nas coisas que eu me sinto mais responsáveis por elas. Então, às vezes uma ideia um insight, uma ideia que eu dei lá numa sessão dessa pode ter contribuído para uma experiência do aluno lá na frente. Então, as pessoas conseguem materializar o impacto do trabalho, né? Pode ser técnico, de negócio, enfim, qualquer coisa, lá na frente, lá onde que importa mesmo, no caso do aluno da Anima. Esse indiretamente gera aquele famoso orgulho, né? Exato. Eu fiz parte disso, né? Legal. O Cristóvão, nessa jornada de transformação digital que a Anima está passando, né? Ela tem um quê de uma mudança cultural, né? E aí eu queria ouvir um pouco na perspectiva do Cristóvão, né? Como você vê essa mudança cultural, experiência que você está vivendo na Anima nessa jornada de transformação, né? Porque sem essa mudança cultural, ela trava, né? Total, assim, Mauro. Eu acho que a principal mudança cultural está muito correlacionado ao que vocês acabaram de mencionar, que é o fim do nós e eles. Tá? A gente tem, assim,
cara de vendas, né, de toda a organização, e aí eu estou me incluindo, então posso falar de mim mesmo, né? Ele tem sempre aquele hábito de olhar e falar assim, puxa, está todo mundo a serviço do comercial, né? Porque todo mundo sabe que a empresa sem vendas para, né? Então, todo mundo, o cara de vendas tem essa soberba, né? De falar, está todo mundo a serviço do comercial. E isso, no velho mundo, gerava uma relação uma arrogância mesmo, assim, de falar assim, prestem serviço para mim, se vocês não prestarem um serviço adequado, eu não venderei, e se eu não vender, a culpa é de vocês. Porque eu estou aqui, né, e buscando um jargão aqui muito utilizado em vendas, o vendedor está sempre buscando muleta para se apoiar e dizer que ele não bateu a meta e dizer que tem responsabilidade de alguém. Então, isso é uma coisa assim, super comum no velho mundo. No velho mundo. Esse é o grande ponto. No novo mundo, isso não cabe. Isso não cabe. Porque nós costumamos usar essa expressão aqui na Ânimo, que nós implodimos a área de tecnologia. A área de tecnologia foi implodida e ela está nas áreas. Então, agora, eu sou business owner de várias squads e eles são também a minha equipe. Né? Então, agora não tem eles mais, somos todos nós. Né? Não tem mais eles não entregaram, eles não fizeram. Né? Eu me lembro bem de infindáveis listas de backlog, que talvez todo mundo aqui já tenha gerenciado algumas. Né? Listas de backlog que, às vezes, de coisas que desenvolvidas, pensadas há 1 ano, 2 anos, estavam lá naquela lista, né? E que a área de tecnologia, quando iria executar, seguia aquela ordemzinha que foi estabelecida lá atrás, aquela priorização que foi estabelecida lá atrás, e que quando eles entregavam, nós olhávamos e falávamos, peraí, isso aqui já não serve mais para nada, né? Então, essa é uma realidade que nós vivemos, né? Todos aqui que estão aqui há 15, 20 anos de mercado, isso era regra constante na nossa vida, né? Então, eu acho que isso acabou. Essa é uma mudança cultural forte. O fim do nós e eles, o fim da lista de backlogs. Agora, tem outras, né, Mauro? Tem outras que nós fomos muito instigados, inclusive a CT nos instigou muito. Você já mencionou uma. Essa questão da centricidade do cliente. Né? No nosso caso aqui, o aluno sempre no centro. Isso é uma mudança cultural também. Né? Você desenvolver aquilo, assim, ainda mais no nosso mercado, o nosso público é de outra geração do que a nossa. Né? Não tem ninguém que está tomando decisão aqui que é a mesma geração, porque os nossos alunos têm, em média, 17, 18 anos. Então, se eu não parar para ouvi-los, eu nunca vou conseguir acertar naquilo que, de fato, eles querem de solução. Né? Então, isso não pode ser simplesmente uma frase para estar na parede. Né? Não pode ser assim, o aluno no centro, o cliente no centro. Isso tem que ser feito na prática. Cada solução testada, ouvida, e por mais que doa, a visão que o cliente trouxer tem que ser prioritária, tem que ser a nossa diretriz magna, né? Tem que ser a nossa principal referência. Então, acho que essa é outra mudança cultural importante. Né? E eu poderia citar uma terceira, porque eu acho que dá para citar um monte aqui, viu, Mauro? Dá para ficar falando várias aqui. Mas eu poderia citar uma terceira, que eu já até mencionei, que é a gente fala muito, né, Mauro? Que é começar pequeno e errar rápido. Né? Então, isso também é uma mudança cultural. Porque a tendência nossa era fazer aquele desenho de escopo completaço, aquela coisa assim maravilhosa, que resolve todos os nossos problemas, ir lá e falar assim, quanto tempo, né? E começar a ter essa relação com quanto tempo para desenvolver isso aqui? Isso são 6 meses de desenvolvimento. E aí eu falo, então tá bom, tá entregue, essa é a demanda que eu preciso, daqui 6 meses nos vemos, entrega direito, beleza? Combinado? Fechado? Então, esse era o modelo de parceria, né? Que existia antes. Então, isso tudo é uma mudança cultural, porque eu confesso a vocês que até com a própria CIT, a primeira reunião que nós fizemos lá atrás, que eu perguntei, mas qual o prazo? Aí eles falaram, não, nós vamos desenvolver essa parte aqui em 15 dias. A minha primeira pergunta foi, não, mas o todo, quanto tempo? Mas quantos 15 dias serão? Né? Que a cada 15 dias, normalmente, é o que a gente chama das sprints. Né? Quantos 15 dias serão? Então, até mudar essa mentalidade, entender que não vai ter essa visão do todo, simplesmente porque depois de 30 dias o caminho pode ser oposto, né? Então não vai ter essa visão do todo, é uma mudança de mentalidade também importante.
Cristóvão, você citou coisas sensacionais, eu vou reforçar aqui para o pessoal, para o nosso público. Essa mudança de mindset, né, é um conceito muito projeto versus produto, né? Projeto você luta por escopo, prazo e custo, né? Produto você almeja atingir objetivo de negócio, né? Isso é uma mudança muito grande. E aí você vê que o Cristóvão citou coisas pessoais, né? Ele fala na primeira pessoa aqui, né? Então eu vou aproveitar esse gancho, Cristóvão. Agora vou puxar a linha aí, vou puxar a linha. Cristóvão, diretor de vendas nacional. Impacto no Cristóvão, pessoal, profissional, porque eu não acredito nessa separação, né? Hoje em dia a reunião é na sala, na cozinha, no quarto, né? Acabou, implodiu. Quais foram as principais mudanças? Você já deu uma ideia de algumas coisas, né? Mas na perspectiva do Cristóvão, né? O Cristóvão olhando para ele aqui, e aí? Quais foram as principais mudanças nessa jornada, né? E aprendizado. Assim, eu acho que eu pincelei bastante nisso e vou ser um pouco redundante, mas acho que é importante, assim, porque para mim, né, e que bom que você mencionou que essa questão de qual a visão pessoal e profissional, a primeira coisa é que isso não existe, né? Para mim, nós somos hoje cada vez mais um só, né? Então, isso é outra coisa também que já foi implodida. Mas eu senti, reforçando o que eu já disse, né? Cada vez mais esse real conceito de time. Real conceito de time. Né? O Brasil, a gente tem um país onde a cultura do futebol está muito arraigada nos nossos valores aqui. Isso nas empresas, muitas vezes, não era tão arraigado assim. Né? A cultura do futebol é a cultura onde, depois de um jogo, onde o time perdeu por 2-1, se você entrevistar o atacante, ele nunca vai chegar lá e falar assim, pois é, eu fiz a minha parte, eu fiz o gol. Mas a defesa falhou 2 vezes, por isso nós tomamos 2. Então, na verdade, eu posso te dizer que eu venci. Eu venci. E quem perdeu foi a defesa, que tomou 2 gols lá. Então, você conversa com o goleiro que falhou uma vez e com o zagueiro que falhou a segunda vez. Né? Isso não existe. Você nunca viu isso em nenhuma entrevista de time nenhum do mundo. Né? Então, eu acho que... E a gente tinha muito esse hábito, como eu disse aqui, né? Nas empresas isso era muito comum. Né? De falar assim, olha... A minha parte eu entreguei, né? Olha aqui como eu fiz bem feita, tudo que eu tinha para entregar, mas o resultado final não aconteceu simplesmente porque a outra área falhou, né? Então, isso mudou muito para mim, mudou muito. Inclusive, como eu havia mencionado, essa relação com os fornecedores. E aqui eu vou aprofundar um pouco mais no que eu já toquei aqui, né? Assim, a relação era muito de vou passar a demanda, te vejo daqui 5 meses, se você não entregar, o problema é seu. Se eventualmente você não cumprir o prazo, inclusive por falhas minhas, o problema também é seu, porque você falou que iria entregar naquele prazo. Né? Então, assim, era muito pouco compartilhada a responsabilidade. Né? O jogo era muito de de colocar a responsabilidade de um lado e colocar a responsabilidade no outro. E agora isso misturou. Né? Assim, eu vejo para o brasileiro, eu olho para o brasileiro aqui e eu olho para você, Mauro, de verdade, assim, quando eu lembrar da minha trajetória na Ânima, sempre que eu falar da minha experiência na Ânima, eu vou sempre lembrar de vocês, nunca pensando que vocês estavam fora. Para mim, vocês estão sempre dentro. Né? Então, essa visão de time, assim, eu não sei. Para mim, o Mauro é meu colega de trabalho. O Mauro não é meu prestador de serviço. Né? Meu colega de trabalho. O Mauro brasileiro é meu colega de trabalho. Né? Então, assim, é isso. Assim. Então, essa visão de time e enxergar isso de uma forma bastante unificada, isso para mim, pessoalmente, mudou muito mesmo. Né? Então, sei que eu fui um pouco redundante aqui, mas eu acredito que isso, se eu tiver uma mensagem, né, a gente sabe, amanhã o pessoal talvez não vá lembrar de tudo que a gente falou aqui, mas se eu tiver uma mensagem que eu acho que poderia ficar, eu acho que é essa visão de integração, essa visão de time. E outra vez, fora do papel, fora das frases padrão, fora de tudo, é realidade, é prática, é dia a dia, é trabalho, é um olhando para o outro, é absolutamente falta de hierarquização. Né? Aqui não tem Cristóvão diretor, eu não sou diretor de nenhuma squad, eu sou o business owner de uma squad, mas eu sou parte da squad, não sou chefe de nenhuma squad, né?
Então, essas mudanças esses paradigmas foram muito importantes para mim, de me incluir em todos os processos. Muito, muito bacana o seu depoimento, principalmente porque ele é numa perspectiva Cristóvão, né, pessoal, muito bacana, Cristóvão, parabéns. A gente que está acompanhando a sua jornada é gratificante, viu? O Cristóvão citou um ponto aqui interessante, né, do atacante e do zagueiro, né? Só vou fazer um gancho. Isso é uma característica de empresas departamentais, né? Com uma estrutura muito departamental, né? Então, eu fiz a minha parte, eu tenho meu SLA, meu AMS, né? E como o Cristóvão falou, eu marquei o gol. Se o zagueiro errou lá, o problema é dele, né? E passa. Esse processo de quebra dessas paredes entre áreas é um processo que não é trivial, mas ele é fundamental para se ganhar agilidade nesse momento que nós estamos vivendo, não só pela pandemia, porque antes da pandemia também tinha, né, de incerteza e você conseguir responder rápido. Brasileiro, e você? Porque aí, pessoal, um ponto aqui, essa jornada envolve as pessoas, né? Então, todo mundo passou por uma transformação. Brasa, aí eu já encurtei, brasileiro. Sem problema. Não, o que eu falo é o seguinte, né? Acho que toda transformação, ela gera um impacto, né? Não estou falando de transformação de organização, transformação pessoal, estou falando, enfim, né? Transformação de uma maneira geral, assim. Você conseguir participar, assim, quando você começa um processo de transformação, ou quando você participa de um processo de transformação, no nosso caso, né, que a gente quer ajudar a acontecer isso, a gente começa já visualizando um monte de coisa, né? Então, e às vezes a gente tem algumas dificuldades, outras facilidades, enfim, né, mas é muito gratificante, pelo menos para mim, acho que o grande impacto é a gente ver o engajamento das pessoas que antes tinham, vamos falar assim, um modelo de trabalho e agora tem um modelo diferente, né? Então, acho que passa muito na questão do time, mas é muito gratificante a gente ver a mudança das pessoas, né? Então, assim, eu falo assim que é gratificante ver a pessoa tendo orgulho do jeito que ela faz agora, do impacto que ela consegue visualizar que ela gera dentro da organização, no caso da Anima, com um aluno, né? E a gente vê essas pessoas podendo participar das tomadas de decisões, seja de um experimento, de uma solução, de qualquer coisa que seja, e ver que elas agora, poxa, não que não era, né? Mas agora além de participar da decisão, eu estou construindo mesmo alguma coisa. Então, isso é algo que ajuda muito, não é que ajuda, que é muito gratificante. É um impacto muito grande, pelo menos para mim, como pessoa, porque acho que a gente acaba conectando. Eu falo muito disso, né? A gente acaba dando um campo de jogo onde as pessoas vou falar de propósito aqui, mas cada proposta para mim é pessoal, né? Só que a gente cria um campo de jogo onde as pessoas conseguem conectar o seu propósito pessoal, talvez com um objetivo de negócio daquela iniciativa, daquela transformação, enfim, né? E você vê essa energia aflorando é muito gratificante. Ver as pessoas tendo orgulho do trabalho que elas estão fazendo, da maneira como elas estão fazendo, gerando um impacto e tendo a noção do impacto que elas estão gerando, né? Porque qualquer um grande lance que, quando a gente fala de trabalho de time, de squad, é que a gente dá uma noção para as pessoas do impacto que elas geram, né? Quando você tem a organização muito departamental ou cheia de silos, você trabalha, você gera um impacto, mas você não sabe qual é o impacto que você gera. Você não sabe. Então, assim, é difícil você gerar essa conexão. Pô, o que te levanta o que faz você levantar da cama? Não sei, é o carimbo que eu tenho que bater lá, né? Tipo, quando você traz para um ambiente mais onde todo mundo tem essa visão, participa dessa construção, o que te levanta da cama o que vai me levantar da cama é deixar o aluno mais satisfeito, conseguir dar uma oportunidade para ele estudar, talvez numa condição comercial que até então eu não teria visto, sabe? Então, assim, isso é gratificante, ver esse tipo de impacto que a gente
não é que a gente habilita, né? Que eu acho que o trabalho inteiro habilita as pessoas a gerarem outras pessoas. Então, a transformação é de pessoas, né? Você pode ver que o Cristóvão falou de pessoas e a gente fala de pessoas porque tudo está em volta de como essas pessoas se conectam. Então, acho que esse é o grande o grande aprendizado, não é aprendizado, é o grande impacto que eu tiro, né, dessa jornada aqui. Legal. Você falou um ponto, né? A gente conversa muito sobre isso, Cristóvão. No final, tudo são pessoas, né? No final, tudo são pessoas. Muito bom, Brasa. Cristóvão, o que você vê? A gente usa muito a expressão jornada, né? E aí, uma observação para todos aqui, ela não tem fim, né? Ela não tem linha de chegada, né? A gente sempre vai estar se recriando, se adaptando, identificando novas oportunidades, novas necessidades do nosso cliente, no caso aqui o aluno. O que você vê como próximos passos nessa jornada de transformação? Mauro, exercício difícil essa pergunta aí, hein? Exercício de futurologia aqui, difícil de... Mas eu não vou me atrever a pensar em prever futuro, tá? Não vou me atrever a fazer isso, não. O que eu vejo, mas eu vejo alguns cenários mais claros, assim, né? Primeiro, o mundo está de uma forma onde a gente percebe que vai haver uma consolidação disso que nós estamos vivendo agora, né? Foi tudo muito rápido, foi tudo muito, né, assim, esse ano especialmente, né, acho que a gente viveu mudanças mais radicais, mais intensas, e é natural que depois de uma mudança tão radical, a gente vive um momento de consolidação disso, onde a gente vai aprender a fazer bem aquilo que a gente fez rápido, né? A gente tentou fazer rápido e bem, mas a gente sabe que fazendo rápido e bem, às vezes a gente faz mais rápido do que bem, né? A gente vai reagindo e, como eu disse, erra muito rápido, né? Corrige e vai melhorando e vai fazendo pequenas melhorias, pequenos ganhos pouco a pouco. Então, eu acho que vai haver um momento de consolidação, né? No nosso caso aqui, esse movimento de digitalização, né? Vai ainda se consolidar. Então, hoje, eu acredito que para a maioria dos participantes aqui, quando eu menciono vestibular digital, talvez seja uma coisa que dá um nó na cabeça de todo mundo, falar assim, porque eu lembro que na minha época, quando eu fiz o vestibular, era assim, guardem seus celulares. Seus celulares não tem que ser guardados. E agora eu vou fazer o vestibular, eu falo com os alunos, tirem seus celulares e façam o vestibular façam o vestibular pelo celular. Então, isso é uma mudança de paradigma muito forte, né? Que naturalmente vai se consolidar. As gerações que vêm por aí né, já são muito mais preparadas para lidar com naturalidade com isso do que a nossa geração, né? Enxergam isso, eles vão entendendo. A gente tem ainda ferramentas de segurança, ferramentas de, né, uma série de aspectos que a gente vai melhorando cada vez mais nesse sentido. E no aspecto aí das estratégias comerciais, eu vejo uma questão importante também, assim, de curtíssimo prazo, tá? Outra vez eu não vou cair na cilada aqui de falar de futurologia, porque se eu falar de 2022, eu já estou falando de um cenário aqui que, né, eu vou errar feio. Então, pensando assim no próximo ano, o que eu vejo? Eu vejo assim, o mundo ainda vai estar muito impactado pelas questões, toda essa crise econômica que nós estamos vivendo em decorrência do período que ainda não se encerrou, né? Então, o mundo as consequências disso perdurarão para 2021 com certeza absoluta, né? Então, o que eu vejo nesse sentido é que quais são os desafios que a gente tem no curto prazo? A gente vai precisar cada vez mais individualizar as condições comerciais. E aí eu falo isso pensando que nenhuma empresa gosta de dar desconto. Porque isso é depreciador do valor que você está entregando para o mercado. Se a gente coloca um preço, é porque eu entendo que o valor que eu entrego ao mercado é coerente com aquele preço, né? Então, nenhuma empresa gosta de dar desconto. Mas no caso da educação, e aí eu vou falar de uma particularidade do meu negócio aqui, isso tem um fim até social. Eu preciso dar oportunidades para alguns alunos que talvez não tenham condições de pagar e precisam de ensino para mudar de vida.
né? O propósito da Ânima é transformar o país pela educação. E eu não vou transformar o país pela educação só dando oportunidade para estudar quem já tem dinheiro para pagar. Né? Então a gente precisa quebrar essa lógica. E para quebrar essa lógica de forma sustentável, né, levando em consideração que a empresa precisa perdurar, né, a empresa também tem um lado empresarial importante, que a empresa precisa se sustentar, eu preciso saber escolher muito bem quem precisa da condição comercial de quem não precisa da condição comercial. Eu costumo dizer que essa é a grande mágica do desconto. É você conseguir selecionar muito bem para quem você vai oferecer. E eu preciso ter sistemas, outra vez, aí voltando ao nosso início lá, né, que suportem essa individualização. Porque não é fácil. A Ânima tem 150 mil alunos. Eu ter uma condição diferente para cada um dos 150 mil e ter um sistema que consiga operacionalizar isso, distingui-los por características que os tornam únicos. E, ao mesmo tempo, processar, operacionalizar, faturar isso de forma correta, acho que eu consegui transmitir para todo mundo aqui que não é um desafio trivial, né? Então, assim, eu acho que a gente vai nessa linha cada vez mais, né? De pensar, assim, como que o desconto vai atingindo pessoas cada vez mais no nível pessoa, né? No nível aluno, no nível mais unitário mesmo, e isso vai mudando as nossas estratégias, né? Porque eu tenho uma estratégia de comunicação, eu tenho uma estratégia de operacionalização disso, né? Então isso tudo vai guiando as nossas estratégias. Então não vou falar de futuro, mas pensando no curto prazo eu vejo muito isso, Mauro, esses 2 pontos que eu mencionei. Eu vejo que a gente tem um desafio de digitalização forte e eu vejo que a gente tem esse desafio de personalização cada vez maior. Concordo com você, essa granularidade vai ser o próximo pulo do gato. Você já falou de esse é o próximo pulo do gato. Brasileiro, na sua opinião, na jornada Ânima, né? Qual que você vê o próximo camp dessa transformação? Show, boa pergunta. Eu assim, não só explicando um pouquinho como eu enxergo as transformações de uma maneira geral, né? Eu vejo que as organizações elas passam por camps, aí, igual você falou, né? Um primeiro camp mais operação, um segundo camp mais de autonomia e um terceiro camp ali onde você começa a ligar a estratégia a tudo e aí você consegue, vamos falar assim, retroalimentar e tudo está conectado na mesma direção. Eu vejo a Ânima numa jornada muito legal, né? Eu acho que ela já passou desses... hoje ela consegue... hoje ela já está num ponto onde ela conecta a estratégia à operação sem muitos desafios, né? Ela já consegue operacionalizar muito do que ela pensa de uma maneira estratégica e de uma maneira muito, vamos falar assim, ágil, de uma maneira muito flexível, de uma maneira muito tranquila, né? Então, basta ver como ela começa a se organizar para uma questão de uma ótica de movimento, uma ótica de impacto que ela quer gerar daqui para frente, né? E como isso tudo traduz dentro das organizações, né? O mais interessante que eu vejo, uma característica que me chama muita atenção, que me leva a ter certeza que a jornada da Ânima, uma jornada que ela já está numa maturidade de transformação legal, é que ela já se transformou algumas vezes. Então, assim, esse ponto de se transformar algumas vezes, mudar, poxa, a gente se organiza por value stream, não, agora vamos organizar por movimento, agora, poxa, se a gente fizer desse jeito e vira, e faz, porque isso já significa muito que primeiro, eu estou me adaptando muito forte às mudanças que o mercado me impõe, não eu imponho ao mercado. Então, eu sei que isso aqui é um movimento interessante, então eu vou seguir nesse movimento, nem que eu tenha que me reorganizar inteiro para chegar nesse movimento. Então, eu acho que... A mudança não é mais um parto não, no sentido dos 9 meses. Não, é uma mudança hoje que, assim, óbvio, né? Não é de hoje para amanhã, né? Mas é uma mudança que é muito mais... muito, vou falar, a primeira aceitação dela já é quase unânime, né? Você levanta uma bandeira dessa hoje com, óbvio, né? Com embasamento, com os dados, com a direção que você está... Ouso dizer que eu acho que quase ninguém na Ânima vai falar assim, não, tem que pensar, não, se faz sentido e faz sentido eu me reorganizar nessa direção, eu vou me reorganizar nessa direção, né? Então, assim, é legal a gente ver esse ganho de
não é ganho de maturidade, essa descoberta, né? Nem sei se eu posso falar de descoberta, mas chegar nesse patamar de desapego do jeito que eu era ontem, do jeito que eu vou ser hoje. Eu já sei que o jeito que eu sou hoje, amanhã eu não vou ser ele. Então, eu vejo que a jornada da Anima está nesse ponto, um ponto de conseguir conectar a estratégia e cooperação hoje de uma maneira mais fluida, uma maneira mais ágil, uma maneira mais flexível, mais leve, posso falar assim, sabe? Eu acho que é mais orgânica. Então, eu vejo muito nesse patamar. O Brasil é sensacional e eu acho que a melhor definição é maturidade mesmo. Porque maturidade é uma palavra, eu acho uma palavra... Ela chegou num nível que ela entende que a transformação vai ser constante. Por isso que eu brinquei até a jornada não tem linha de chegada, né? Eu falo que transformação só existe uma verdade, ela só começa, né? E ela tem meio, eu não sei se ela tem meio, ela começa e aí vai e pronto, você está numa jornada praticamente eterna de transformação, né? As organizações como inteiras são assim de transformação. Um abraço, a Patrícia Fumagalli usa muito dessa expressão. Ela começou, agora eu não sei em que está. Eu tenho uns níveis de maturidade, mas eu não sei onde vai terminar. Não tem fim. Bola de neve. Pessoal, vou deixar esses minutos finais aqui. Eu estou vendo uma interação do nosso público aqui que está participando do nosso papo. E tem uma pergunta, uma observação aqui, não é bem uma pergunta, né? Da Drica, que eu acho que tem um gancho com o que o Cristóvão falou, né? Quando o Cristóvão fala da granularidade, né? De você entender que essa pessoa precisa de uma condição comercial diferente para poder habilitar, para ela poder estudar, e que essa pessoa não, né? E que isso é uma coisa que vai ter que ser essa granularidade, e a Anima vai ter que aprender como fazer isso, né? Ela cita em um cenário em que uma das mudanças que está chegando a passos largos é a inteligência artificial, que permeará toda a área de conhecimento, né? Aí ela cita um pouco a área de conhecimento, que entra um pouco até na área acadêmica, mas eu vou puxar essa da inteligência artificial, Cristóvão, que ela tem a ver com o ponto que você colocou. Porque aquilo, queira ou não, é um algoritmo, né, que vai conseguir mapear N fontes, né, para você falar o brasileiro. O brasileiro foi ótimo, né? É o sobrenome do Roberto, mas somos todos nós. Como encaixar isso, né? O brasileiro, o match da condição para ele é essa. Mauro, assim, eu achei muito, muito bacana o comentário da Drica aqui, e aí eu vou abrir com uma fala, assim, né, sobre isso, que, assim, não sei se todo mundo está sintonizado aqui com algo que caiu a minha ficha. Ano passado eu fui num evento em São Francisco, e eu confesso a vocês que só no ano passado, em julho, e aí eu já vou assumir aqui tardiamente, é que caiu a minha ficha que inteligência artificial não é coisa do futuro. Inteligência artificial é coisa do presente, né? Eu confesso que até julho do ano passado eu estava assim, falando, putz, o mundo vai ter muita inteligência artificial, e eu usava isso sempre falando de futuro, 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 né? E aí, no ano passado, a gente estava nesse evento em São Francisco, e aí o pessoal, cara, eu vi tanta palestra de exemplos reais em empresas, que eu voltei e falei assim, cara, ou a gente coloca isso para rodar na Anima já, ou a gente tá morto. E eu quero dizer assim, gente, se isso não caiu, essa ficha para todo mundo que está aqui, tem que cair, tá? Tem que cair a ficha, porque essa é uma realidade. E aí a gente já implementou, né? Quando a gente fala de inteligência artificial dentro dessas soluções, por exemplo, que nós implementamos, hoje, cada aluno, dentro dessa solução que nós desenvolvemos com a CIT, cada aluno passa por uma análise de um banco de dados. Cada aluno, cada potencial, não é um prospect, né, que é um a gente chama dentro do mercado de educação de candidato. Cada candidato passa por uma análise de uma série de dados que eles nos fornecem e dados que são naturais deles, né? Então, a ficha de inscrição ele já nos fornece um monte de pistas sobre eles, né?
E isso já direciona todo o trabalho que é feito dali por diante com aquele candidato, inclusive as ofertas de condições comerciais, né? Então, eu não preciso perguntar para ele a renda, né? Dando um exemplo bem bobo aqui. Ele já me ofereceu o CEP, eu já sei a renda dele pelo CEP, né? Eu não preciso perguntar para ele, se eu quiser fazer um double check, ele me ofereceu o CPF dele, eu consigo pesquisar a nota dele do Enem. E, gente, infelizmente, nós vivemos em um país onde nota de Enem é preditora de renda. Porque quanto maior a nota, infelizmente, né, reforço isso, quanto maior a nota, maior a renda da pessoa, né? Então, ele me fornece uma série de informações que eu já sei, né, que ele está, como que eu posso trabalhá-lo, né? E isso já está, de forma prática, sendo utilizado. Da nossa equipe hoje, todas essas informações são categorizadas e quando qualquer atendente, seja no nosso call center, seja nos nossos espaços físicos, quando eles estavam abertos, né? E agora estão sendo reabertos pouco a pouco. Ele já tem ali, quando eu converso com o Mauro, ou converso com o Roberto, vou falar Roberto, porque o brasileiro é qualquer um, né, brasileiro? Vou falar só, né? Quando eu converso com o Roberto, eu converso com o Mauro, eu já tenho ali na minha telinha já um monte de informações analisadas em relação àquela pessoa e que já vai me direcionar, vai me dar indícios de quais são as armas que eu devo utilizar para convertê-lo, né? Então, isso é inteligência artificial aplicada na prática, ajudando a gente a converter cada vez mais e conectado com o que eu disse, de forma individualizada. Vou fazer um gancho para fechar e viabilizando a educação para quem tem menos condição, né? Porque é isso, você aplica descontos maiores para quem tem menos poder aquisitivo. Exatamente. E viabiliza o ensino para essa pessoa. Que no modelo tradicional ela ia ser agrupada num cluster ali que pode ser que ela tenha um desconto que não é o suficiente para ela estudar. O nosso Marcelo e o Daniel Castanho levantam muito essa bandeira. Pessoal, excelente papo. Conhecendo o Cristóvão e o brasileiro, a gente podia ficar uns 3 dias aqui, fácil, sem entrar em futebol e filosofia, né? Só falando de educação e ir embora, tá? Eu queria agradecer muito a participação de todos, especialmente o Cristóvão e o brasileiro, que encararam esse desafio, né? Nesse case remoto que nós estamos apresentando aqui. Queria deixar aí, brasileiro e Cristóvão, quiser deixar sua mensagem final aí para o pessoal, para os participantes, por favor. Começo aqui, brasileiro? Pode ser? Ou você começa? Pode. Eu vou lá e você fecha. Agradecer, né, todo mundo que participou, as mensagens que o pessoal mandou aqui. Agradecer o papo aqui com vocês, né? Acho que é gratificante também poder contar histórias, né? E, quem sabe, inspirar outras histórias que um dia a gente pode escutar aqui também, né? Então, mas agradecer mesmo a oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouquinho dessa história, essa experiência, enfim. Valeu, vamos que vamos. Legal, pessoal. Então, para fechar isso também, sem deixar de agradecer, reforçando o que eu havia mencionado como mensagens principais, gente. Acabou a era do nós e eles, acabou essa era. Acabou a era que existe um parceiro externo e nós, como contratantes, somos todos um só, né? Então, do time de tecnologia, do time de negócios, do time, né? Seja negócios, finanças, seja jurídico, seja comercial, seja qualquer área, estamos todos juntos no mesmo barco. E, para o fim, vamos preparar as nossas estruturas para que a gente possa responder com agilidade às demandas do mercado. Vamos preparar, porque se nós demorarmos muito, nós não conseguiremos reagir a essa velocidade que o mercado está nos demandando. Então, não deixem para depois, gente. Se vocês ainda não começaram, infelizmente, quero dizer que estão atrasados, se eventualmente alguém não começou. Desculpa falar, mas estão atrasados. Mas eu acho que sempre é tempo, né? Então, assim, antes tarde do que mais tarde, como diria meu pai. Ótimo. Então, acho que é a hora da gente começar essa jornada aí. E, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Pessoal, fechando aqui, muito obrigado. Não tem como deixar de falar. Abraços no coração de todos.
Fique com Deus. Abraço, pessoal. Obrigado, Cristóvão. Obrigado, Brasa.